Por gentileza, abra a palavra de Deus no livro de Isaías. E Isaías é um homem, um profeta de Deus, que ele viveu muito além do seu tempo. Um homem que teve uma visão extraordinária, mergulhou naquilo que Deus iria fazer 700 anos. Ele vivia 700 anos na frente das pessoas ao seu redor, porque ele era um homem que andava com Deus e ouvia a Deus. E nesses dias nós estamos entrando num novo tempo, você está entrando no novo tempo, nós como igreja estamos entrando no novo tempo. O mês de maio é o mês dos novos começos, o mês de experimentar o novo de Deus. Nos grupos familiares tivemos uma reengenharia, trabalhamos um pouquinho, estamos trabalhando a vida devocional e você está mergulhando no novo tempo. Mas não entre como alguém que está cego, alguém que não percebe, alguém que continua vivendo do mesmo jeito que vivia antes. É tempo de acordar, é tempo de mergulhar na presença de Deus e ouvir, porque Deus vai falar muito claramente para você e para mim. É tempo de ouvir, é tempo de prestar atenção naquilo que Deus está falando, é tempo de ser guiado por Ele. E a palavra de Deus nesses dias vai vibrar no seu coração, ela vai queimar no seu coração. Prepare-se nesses dias, prepare-se de manhã, prepare-se no almoço, à noite, ao deitar, durante a madrugada, preste atenção, o Espírito Santo estará ministrando o seu coração, falando com você das mais variadas formas. Os céus se abrem sobre as nossas vidas e você verá o mundo espiritual. Os céus se abrem sobre as nossas vidas e você terá sonhos, terá visões celestiais, porque o Senhor nosso Deus está para voltar. O Senhor Jesus, Ele está voltando. Prepara-te, igreja, não dorme mais. Você que está dormindo em berço esplêndido, acorda, igreja, vamos nos preparar e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Esses dias uma das minhas filhas, ela estava contando toda feliz. Eu tive um sonho, foi tão claro, tão claro. Nós estávamos com alguns jovens reunidos na sala lá de casa, e de repente eu vi os relâmpagos e nós saímos, eram muito fortes esses relâmpagos. E eu saí para fora e nós vimos, e uma luz muito grande vinha crescendo no horizonte. E olharam para o outro, uma olhou para a outra e disse: "Você vai?" E a outra sorriu: "Eu vou." Prontas para se encontrar com seu Salvador. Prepare-se, igreja, o dia do Senhor está cada dia mais perto e precisamos viver como aqueles que esperam a vinda do Senhor. Muitos sinais estão ao nosso redor e nós precisamos estar atentos. E esses dias nós só vamos estar prontos quando ouvimos, quando temos clareza da palavra de Deus. E o Senhor quer falar na sua vida, ministrar a sua vida. Vamos ler juntos Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo de número 55. Essa é uma joia rara da palavra de Deus. E nós podemos desvendar. Eu gostaria de ler todo o capítulo e fazer alguns comentários e então orar com você nesta palavra. Isaías 55. Diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que tendes dinheiro, vinde, comprai. E comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos
mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem primeiro reguem a terra e a fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Glória a Deus. Esse texto aqui, ele apresenta um questionamento. Ele pergunta assim para a gente: por que nós gastamos dinheiro naquilo que não satisfaz? Por que nós investimos o nosso tempo, os nossos esforços, para encontrar satisfação na vida e, na verdade, aplicamos mal? Porque não traz o recurso, não traz o retorno que nós gostaríamos. Por que diz assim: gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Por que nós corremos de manhã para o trabalho, voltamos para casa correndo, preparamos, cuidamos da casa, dormimos, levantamos, vamos correr no próximo dia? Por que nós nos dedicamos tanto no dia a dia? A palavra de Deus diz: por aquilo que não satisfaz. E verdadeiramente é muito cansativo trabalhar para comer, para vestir, para ter casa. É muito cansativo você se dedicar, correr atrás das coisas, e no final das contas, se chega à conclusão como Salomão e diz: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Parece que faz e chega no fim. E aí? Qual é o fruto do trabalho? Estávamos no retiro e Deus deu uma palavra muito interessante, quando ele diz assim lá em Mateus, o texto que o Fernando leu também fala disso, que casa, comida e roupa, nós já recebemos da parte do Pai. Ele nos abençoa nisso. E nós não precisamos trabalhar por isso. Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas são estabelecidas em nossa vida. Assim como foi com Adão. Adão, ele tinha as árvores frutíferas, e da mais variada forma, todas as árvores, mas Deus diz que ele era para cultivar a terra. Por que ele precisava, se ele era revestido de glória e de honra, como diz o salmista? Ele tinha uma vestimenta sobre a vida dele, e ele tinha a comida à vontade, ele tinha cobertura da parte de Deus à vontade. Para que ele precisava trabalhar? Para que ele precisava cultivar a terra? Para que ele precisava se dedicar no seu trabalho e arar a terra, cultivar a terra? Por que razão? Por que razão você e eu, nós trabalhamos, desenvolvemos as nossas profissões? Por que Deus nos deu as habilidades que nós temos e podemos fazer diferença só para ter comida, casa e roupa? Não, isso já lhe pertence, já é seu, já é herança sua, já lhe pertence. Há algo muito maior para a sua vida e para a minha vida. E ao olhar para o nosso trabalho, por que Adão e Eva precisavam cultivar a terra? Porque Deus tinha escondido algumas coisas. E Provérbios diz que a glória de Deus é encobrir, e a glória dos seres humanos é descobrir as coisas. Com licença, Sérgio. Isso aqui é o mistério que Deus deu a um ser humano.
Você conseguiria ver numa árvore um violão? Alguém viu. Numa pedra, você conseguiria ver uma corda? Alguém viu. Obrigado, Sérgio. No petróleo, alguém viu algo que outros não viram. Alguém olhou para uma árvore e viu papel ali. Deus colocou tesouros escondidos por todos os lugares. Na sua vida, no seu trabalho, onde você se move, Deus escondeu coisas. Para que você, enquanto você trabalha, você vá descobrindo as coisas. Da criação, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele gerou, daquilo que Ele estabeleceu. E Ele quer que você desvende isso. E Ele chama aqui nesse texto, por 7 vezes, Ele faz um convite. Por 7 vezes Ele chama você e a mim a nos achegar a Ele. Ele começa com o vinde às águas. Vinde a água, lembra a palavra de Deus. Venha para a minha palavra. Separe um tempo no seu dia. Vinha. Eu preciso sair, quando Deus diz venha, eu preciso sair da minha posição e ir ao encontro dEle. Eu preciso sair do comodismo. Eu preciso sair daquilo que me é confortável e me dispor, assim como você fez hoje à noite, a vir. Você ouviu o chamado do Espírito Santo e você se dispôs a vir e Ele diz, vinde. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho, a alegria, o leite, a própria palavra de Deus. Venha receber da parte dEle. E Ele diz, quando você vem, então, o próximo convite dEle é ouvir. Ouça. E o próximo convite dEle é incline o seu ouvido para ouvir. O próximo convite que Ele lança ali é busque. Comece a pesquisar. Comece a se dedicar naquilo que Deus está falando contigo. Venha, se disponha. Comece a inclinar o seu ouvido para ouvir, como nós ouvimos semana passada. Comece a buscar, Ele diz. E aí Ele diz, deixe o perverso, deixe os seus pensamentos. Ele diz depois, converta-se ao Senhor. Volte-se totalmente a Ele. Como aquele que se volta. Gostei daquela meditação que o irmão fez lá. Ele diz, nós temos que buscar a Deus como café. De coração, de alma, de força e entendimento. Dá café. O acróstico. Quando você tomar o seu café, pense. Eu quero buscar a Deus de todo coração, de toda alma, de toda força, de todo entendimento. É o que Deus espera, que a gente se converta totalmente a Ele. E um texto diz que algumas coisas vão acontecer em nossas vidas. Algumas coisas vão acontecer, algumas promessas nesse texto. Ao você ouvir, você vai começar a comer o que é bom. Você vai começar a se deleitar de finos manjares, dos pensamentos, dos projetos de Deus. O seu trabalho não vai ser alguma coisa cansativa, mas você vai ver nele o projeto de Deus para a sua vida. Seja pessoas para vestir, seja um projeto para calcular, seja de alguém que você cuida, você vai manifestar a glória, vai manifestar a honra do próprio Deus naquilo que você põe a sua mão, naquilo que você está trabalhando, porque você vai estar caminhando com Ele. Um pouquinho antes, Isaías diz assim, se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer do melhor desta terra. Isso tem sido minha oração constante pela igreja. De nós querermos ouvir. De nós queremos buscar a Ele. E a promessa diz aqui que a sua alma, ela vai viver. A sua alma, ela vai despertar com uma nova vida, com um novo ânimo.
Não vai ter lugar para a tristeza ficar se alojar, ou desânimo se alojar. A sua alma vai viver, as suas emoções vão aflorar com o fruto do Espírito Santo, os seus pensamentos vão aflorar com os pensamentos de Deus, o seu ânimo de vida, de conquistar, de estabelecer, vai aflorar com uma determinação de conquista que o Senhor tem preparado para a sua vida. Nós vamos esperar e vamos usufruir o trato, o cuidado de Deus em nossas vidas. Vamos ser aqueles que se dispõem a ir. Vamos ser aqueles que se dispõem a ouvir e que se inclinam para ouvir. Amém ou não? E ele dá algumas razões. Por quê? Primeiro ele diz fazer isso por quê? Porque Deus é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Ele tem alegria quando uma pessoa concorda com ele sobre um assunto, em declarar o perdão, não só perdoar, como diz lá em João também, para purificar de toda iniquidade. Deus, ele é rico em vir ao nosso encontro e entender que nós somos fracos. Ele não nos trata como super-heróis, como super-homens, super-mulheres. Ele nos trata como seres humanos. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe como nós somos. E Ele sempre vai se achegar a nós com esse coração perdoador. A outra razão que Ele coloca, e por 2 vezes Ele repete ela com relação aos pensamentos e aos caminhos. Pensar, está tranquilo, os caminhos é o jeito de fazer as coisas, o seu pensar é o seu jeito de fazer. Deus diz aqui, olha, o seu jeito de pensar e o seu jeito de fazer as coisas não é o mesmo jeito meu. O meu jeito de pensar e o meu jeito de fazer as coisas, ele compara a estratosfera, ou ele compara a nossa atmosfera, onde nós estamos até o final da atmosfera, tão diferente. É o pensamento dele. Tão diferente. É o jeito dele fazer as coisas. É o caminho dele. Por que eu preciso buscar a ele? Por que eu preciso conhecer a ele? Por que eu preciso me inclinar para ouvir? Por que eu preciso me converter totalmente a ele? Entrar num processo de estar diante dele? Por que Deus trabalha num processo? Porque ele precisa tirar, como diz aqui, tirar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos caminhos, para Ele poder colocar o dele, o pensamento dele, para Ele poder colocar o caminho dele. Quando eu caminho com Deus e digo já sei, já sei, já sei, aí eu estou mostrando que eu sou teimoso. Eu preciso de Deus, eu não estou entendendo, eu não sei. Como é que é o seu caminho? Como é que é o seu pensamento? Eu não compreendo essa maneira de o Senhor falar e agir. Me ensina os teus caminhos. E só assim eu vou conseguir entender o caminho e o pensamento dele, que é distinto, é separado. Quando Pedro fala para Jesus, na maior da boa vontade, ele diz para ele, Pedro diz para Jesus, Jesus, isso jamais te aconteça, você não vai para a cruz, não sofra, não passe por tribulação. Jesus o repreende o espírito maligno, e ele diz o porquê do espírito maligno, porque você pensa como um homem pensa normalmente. E o pensamento de Deus, ele é distinto, ele é diferente. E só quando eu me dou para vir a Ele, quando me dou para ouvir, para me inclinar, para buscar, para deixar as minhas coisas e me converter, me doar totalmente a Ele, me voltar para Ele, eu vou receber o perdão dos meus pensamentos e caminhos equivocados e eu vou começar a entender o caminho e o pensamento de Deus, o pensamento e o caminho de Deus. E Deus fala uma terceira razão aqui que Ele diz, porque assim como desce a chuva, a neve dos céus, e para lá não tornam sem primeiro fazer o que tem que fazer na face da terra, dar semente e dar pão, assim Ele diz, é a palavra que vem da minha boca.
na vida de uma pessoa. Essa palavra que vem da boca de Deus, ela vem e vai fazer a sua obra, ela vai fazer o que apraz a Deus e vai prosperar naquilo que Deus a designou a fazer. O propósito de Deus vai ser estabelecido por intermédio da palavra dele. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, e ele foi tentado para fazer pão, para buscar a sua própria satisfação, com a habilidade que ele tinha, Jesus ele diz, não, eu não vou usar a habilidade que eu tenho a meu próprio favor. Por quê? E ele dá uma resposta estranha. Ele diz que não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a mesma designação aqui. A palavra que procede da boca de Deus, essa não volta vazia. Não é qualquer palavra. E quando nós vamos para a nossa devocional e vamos trabalhar aqui esse material, você vai ver que ele vai te direcionar, especialmente nessa semana, a você entender algumas coisas básicas para ouvir a voz de Deus, essa voz, essa palavra que procede da boca de Deus, que procede do coração de Deus. Nós sabemos aquele texto que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que nem penetrou no coração humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o próximo versículo nós muitas vezes dissociamos ali, e ele diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, o que tem no coração de Deus, a palavra dele para as nossas vidas, a palavra da boca dele em referência a qualquer situação de vida, essa palavra que gera vida, essa palavra que gera cura, essa palavra que manifesta o poder de Deus, essa palavra nós ouvimos quando nós separamos tempo para ir, para ouvir, para inclinar, para buscar, para largar mão de coisas nossas e nos convertermos totalmente a Ele. Então essa palavra é revelada. Como nós fomos ministrados domingo passado, então, na palavra de Abacuque, né? Eu vou me pôr na minha torre de vigia. Eu vou me colocar como aquele que busca e quer ver, quer enxergar, quer ouvir. E eu vou anotar as coisas que Deus me diz. Assim esse texto está falando dessa palavra que procede da boca de Deus, que Deus tem separado para você e para mim. Nós somos chamados, e tantas vezes nós falamos e repetimos, e não me canso de falar, nós somos chamados para um relacionamento, mas o relacionamento é necessário ter tempo para conversar. É necessário ter tempo para ir buscar e ouvir. Um relacionamento que não para conversar não é um relacionamento saudável. E nós temos esse chamado da parte de Deus, e a razão para nós buscarmos a Ele é porque Ele é rico em perdoar, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos, porque os caminhos dele são maiores do que os nossos, porque a palavra que virá da boca dele, essa palavra vai fazer o que apraz a Deus e ela vai prosperar na nossa vida. Ela vai nos trazer para o projeto, para o propósito, para o desígnio de Deus. O salmista diz assim, Ele me enviou a sua palavra e eu fui curado. A palavra, ela cura. A palavra traz direção, a palavra traz segurança, a palavra traz entendimento, a palavra que vem da parte de Deus, ela manifesta o coração de Deus para você e para mim. Mas se eu não vou buscar, é silêncio. A não ser que Deus tenha que usar uma mula para te chamar a atenção na teimosia nossa. O resultado que é colocado aqui no versículo 12 e 13 diz, quando você foi, buscou, você se converteu, você ouviu essa voz, você ouviu a palavra que vem do coração de Deus. A palavra de Deus diz ali, você vai sair como? Com alegria. A alegria de Deus vai encher o seu coração. Saireis com alegria. Você veio, agora você sai com alegria. E esse texto diz que você será guiado como? Em paz.
A paz de Cristo, como é colocado lá em Colossenses 3,15, que é o árbitro, é o juiz que determina, que dá direcionamento, entendimento nas decisões a serem tomadas. Essa paz ela vai vir depois que eu experimentei esse processo, que eu busquei a Deus. Nós somos muito voltados e somos uma geração de eventos. Nós queremos ter um evento, queremos ter o instantâneo, o tempo inteiro instantâneo. Ter alguns eventos onde que Deus fala rapidamente as coisas para nós. E nós vamos correndo atrás de um músico, vamos correndo às vezes atrás de um pregador, vamos correndo atrás disso e daquilo e buscamos em eventos. E Deus não é o projeto, não é o caminho dele. O caminho dele é de processos. A nossa vida é um processo. É tão natural. O médico é feito por eventos, por congressos? Não. Um congresso ajuda ele. Mas o médico é feito quando ele está ali no jardim de infância aprendendo beabá. Quando ele vai começar a aprender a ler. O médico é feito quando ele vai estudar matemática, ele vai estudar biologia. O médico é feito quando ele estuda no ensino médio, quando ele vai para o ensino superior. Ele vai para a sua residência, ele vai, entra num processo. E o médico não se faz em um congresso. Você não ia se confiar a uma pessoa que simplesmente foi num congresso e foi declarado ali médico, alguém pôs a mão dele, ele foi médico. Não é assim que Deus faz o médico. Há um processo. Na sua vida há um processo para ser caminhado. Eu preciso caminhar semanalmente com Ele, diariamente com Ele, entrar num processo de busca. Os projetos de Deus, eles são revelados passo a passo. Ele não dá tudo de uma vez. Quando Ele deu a ideia para um ser humano, faça um carro, Ele não deu para ele tudo já, pronto. Ele deu um pensamento que seria andar sobre rodas. Até conseguiu fazer algo redondo para rodar. Primeiro era de madeira, depois descobriu que podia colocar uma fita de borracha para ser um pouquinho melhor. Depois ele foi aperfeiçoando. Foi um processo. O seu carro é resultado de um processo de anos. A lâmpada elétrica, a lâmpada que nós temos hoje, as mais variadas, né, incandescente, Thomas Edison levou tempo para estabelecer ela. Não foi de uma hora para outra. Alguns dizem até que ele, depois de 1000 vezes, os amigos já estavam querendo desestimular ele, dizendo que você não para com isso, Thomas. Isso não existe, uma lâmpada elétrica. É melhor aqui, só o fogo aqui, só põe o querosene ali, já está pronto. Para que fazer isso, Thomas? E ele foi, não, já 1000 vezes eu sei como não se faz, mas na próxima vez pode ser que dê certo. Aí surgiu essa lâmpada, hoje já tem a outra lâmpada, já tem o LED. É um processo que foi estabelecido. Um violão não surgiu de uma hora para outra numa árvore. Foi um processo de como secar aquela madeira, de como cortá-la, de como dobrá-la. É um processo. A sua vida é um processo, a minha vida é um processo. Nós estamos por festejar 20 anos da Comunhão Cristã Shalom. Uma igreja não se estabelece num evento, ela se estabelece por um processo. Um grupo familiar não se estabelece por um evento, se estabelece por um processo. E Deus, Ele trabalha assim por processos. Quando nós buscamos Ele dia a dia, quando nós em dificuldade, em desafio, nós buscamos Ele. E assim a palavra de Deus vai nos alcançar. E nós vamos sair com alegria, vamos ser guiados em paz. E Ele fala aqui uma linguagem bíblica, Ele fala dos outeiros e dos montes que vão romper em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Eu não sei se a imaginação de Isaías era tão grande assim, que ele via o vento passar nas árvores e as folhas batendo, parece que eram palmas. Mas as árvores na Bíblia, normalmente o ser humano é comparado a árvores. Os montes, os outeiros, normalmente são comparados a autoridades, lugares de autoridade. E aonde você passar depois de ouvir, o que vai acontecer? As autoridades vão reconhecer a palavra de Deus na sua vida. As pessoas ao seu redor vão celebrar a Deus e dizer, até que enfim veio um homem de Deus, uma mulher de Deus que trouxe uma palavra, que trouxe vida, que trouxe entendimento para nós, que trouxe cura, libertação para as nossas vidas. Até que enfim vão glorificar a Deus. E ele diz no versículo 13, em lugar de espinheiro crescerá o cipreste. O espinheiro
significa não tem fruto, não tem beleza, tem dor. E o cipreste fala de beleza, de majestade. Você provavelmente tem no seu jardim, ou tem por aí, você vê o cipreste, né? Até, Rose, queria ter perguntado para você antes. Teu pai, ele é especialista em cipreste, mas em português chama diferente. Como é que é? Oi? O cedro. Os cedrinhos, aquilo é um cipreste. Os mais diferentes tipos, né? Impressionante, o pai da Rose, ele sabe os nomes científicos, ele pega ali e vai te dizer os nomes científicos de cada um. Ele buscou, foi um processo de crescimento, de entendimento, de curiosidade, se tornou um especialista em ciprestes ou em cedros, como nós chamamos. A beleza, a majestade dele vai estar presente, em vez da sarça, que é um arbusto todo desengonçado, vai crescer a murta, e a murta, eu pesquisei um pouquinho, parece ser como um arbusto que é aquela flor que cheira assim, a flor branca que cheira, como é que é? O jasmim, parece um jasmim assim. Algo gostoso, bonito, que embeleza. A sua vida vai se tornar assim, em vez de ser um espinheiro que fica machucando as outras pessoas, vai ser alguém que tem estabilidade, alguém que é sempre verdejante, vai ser como essa murta, um arbusto frondoso com um cheiro gostoso. Como diz no Novo Testamento, você vai trazer o perfume de Cristo onde você está. Esse é o resultado de quando nós nos decidimos a buscar a Deus, a atender o chamado de Deus. Domingo passado me alegrei muito, igreja, quando houve o chamado do altar, em ver quase todos aqui diante desse altar, dizendo: Deus, nós queremos ser aqueles que sobem a torre de vigia. Nós queremos ser aqueles que ouvem para ouvir. Nós queremos ser aqueles que olham para ver. Nós queremos ser aqueles que anotam o que o Senhor nos diz. Nós queremos ser como aqueles que, diz esse texto aqui, tem essa experiência de vida, que conhece os pensamentos de Deus, conhece os caminhos de Deus, que Deus nos revelou em Cristo Jesus. Aquilo que nós não sabíamos, não entendíamos, nem tinha passado no nosso coração, o Espírito nos revela. Ele traz o que está no coração de Deus para com as nossas vidas, para com a sua vida. Isso tudo é seu. Isso tudo é nosso. É tão somente atender o convite de vir. De vir. E ele diz aqui: venham às águas. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, vem e compre. Como é que eu compro sem dinheiro? Estou perguntando para Deus, como é que faz isso? Sua doação do seu tempo, doação da sua força, da sua energia, a sua obediência ao chamado de vir. É a maneira de você se apresentar diante de Deus. Dizer: Deus, eu quero ser um homem, ser uma mulher que sabe ouvir, que conhece os pensamentos, que conhece os teus caminhos, que sabe do perdão, que conhece essa palavra que diz a palavra que sai da sua boca e que usufrui desse sair em alegria para o seu trabalho, porque vai descobrir algo novo que Deus tem reservado ali. Vai te mostrar a beleza das cores, a beleza daquilo que ainda está encoberto e as outras pessoas não descobriram e que Deus tem prazer em revelar para os seus filhos que o buscam. Está reservado para você. Está reservado. E nós somos uma igreja que estamos entrando num tempo de ouvir a Deus, de ir à presença dEle e de buscar a Ele de todo o coração. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Nesse primeiro instante eu quero dar a oportunidade para você que gostaria de entrar num relacionamento assim com Deus, que tem seguido talvez o seu próprio caminho, tem buscado aqui e acolá, mas hoje você chegou no lugar onde você pode ter o seu encontro com o seu Deus. Você chegou no lugar onde você está recebendo um convite de entregar o seu coração ao seu Deus e de vir a Ele. Você veio até aqui
E hoje é a tua oportunidade de você entregar o teu coração a Ele. Nós tomamos a ceia, falamos da morte, da ressurreição de Jesus, falamos da obra dEle pela sua vida, pela nossa vida. E eu quero te convidar hoje a você entrar nesse relacionamento, a você abrir a sua vida, abrir o seu entendimento, o seu coração, a dizer: Deus, eu quero. E para isso eu quero te convidar a uma oração. A igreja vai orar junto com você. E depois eu quero orar pessoalmente pela sua vida, abençoar a sua vida. Por gentileza, vamos curvar as nossas frontes e repita a oração assim comigo, dizendo: Querido Pai Celestial, hoje eu abro o meu coração e decido aceitar o seu convite. Eu venho em sua presença. Quero receber desta água viva. Quero receber desse vinho, desse leite. A alegria do Senhor na minha vida. Eu quero receber a vida eterna. E por isso lhe dou a minha vida. E confesso com os meus lábios a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu rejeito a Satanás e as suas obras. E a toda maldição. E me declaro livre no nome de Jesus. Querido Pai Celeste, enche o meu coração com o seu amor, com a sua presença. E eu quero te buscar todos os dias da minha vida. Amém. A Bíblia diz aqui, resumindo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é tempo de tomar uma decisão e nos dedicar a isso. Sabe, queridos, a vida ela foi feita por Deus assim, é o jeito da vida. A vida acontece quando você busca. Profissionalmente, você profissional faz diferença quando você busca. Homem, você é homem de Deus na vida da sua mulher quando você busca em Deus a ser esse homem. Mulher, você é mulher de Deus para o seu marido, para os seus filhos, quando você se dispõe a buscar a Deus para ser. A vida é feita de busca. Quem busca está vivo, quem para de buscar morreu. E não percebeu ainda, só esqueceu de deitar. Nós precisamos buscar sempre o novo de Deus, para cada dia. Deus estabeleceu a vida para que cada dia tenha algo novo. E o nosso despertar pela manhã precisa ser assim: Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pelo novo desse dia. Nós somos chamados para andar em novidade de vida. Mas a atitude da busca, a atitude de ir ao encontro de Deus, a atitude de vai fazer com que a sua vida ela se mova. E você tenha saúde no seu espírito, tenha saúde na sua alma, tenha saúde no seu físico, tenha saúde nos seus relacionamentos, tenha saúde no seu caminhar com Deus. Então quero te convidar hoje a proclamar diante de Deus: Deus, eu vou ser um homem, uma mulher que busca. Porque quem busca, vive.